Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui lendo o Salmo 78, estamos no último encontro agora, na última parte, já é a sexta parte sobre o Salmo 78. Começamos de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 62 e agora a partir dos 62 vamos continuar até o 72, encerrar e fechar o Salmo de número 78. É um lindo salmo que fala sobre a providência divina ao longo da história de Israel, a providência divina ao longo da história do povo de Deus e revela também um pouco das situações corriqueiras do nosso dia a dia, como povo de Deus, como filhos de Deus, coisas que acabam afetando o nosso relacionamento com Deus, coisas que acabam abalando a nossa fé e muitas vezes fragilizando a nossa intimidade com Deus. Então, vamos aprender juntos com a palavra de Deus como é que Deus trata quando alguém não se arrepende, quando alguém se rebela contra Deus, de que maneira Deus vai cuidando de nós, vai nos trazendo de volta quando acabamos descarriando, desviando, fazendo algo que afeta o nosso relacionamento com Deus e a nossa espiritualidade. E é o que nos fala no versículo 62, que é o que nós vamos continuar agora até o 72. Salmo 78, 62. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. Aqui a Bíblia está falando que Deus teve que tratar sim o seu povo, Deus teve que se disciplinar os seus filhos que haviam aborrecido o Senhor, indignado o Senhor, por uma série de fatores que estão aqui no 77, 58, que fala que se portaram aleivosamente, de forma leviana, né, de qualquer jeito, se desviaram através do engano, provocaram ao Senhor através da idolatria no 58. Isso fez com que o Senhor se indignasse no 59 e aborrecesse a Israel e chegasse ao ponto de abandonar o tabernáculo em Siló lá no 60. E no 61 permitiu que a Arca da Aliança fosse levada pelos filisteus para longe da terra de Israel. Olha só no 61. E passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Que adversário era esse? O adversário era os filisteus. Durante um tempo, sim, a arca ficou longe de Siló. Siló aqui está falando de Israel, da terra de Israel, da terra de Jerusalém. E diante de toda essa calamidade, esse caos, né, a presença de Deus que se vai da terra de Israel, Deus também permite até que juízos, disciplinas aconteçam com o seu povo, que ele chama aqui da própria herança. 63. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Né? Então, toda vez que Deus disciplina, corrige, aplica juízo sobre o seu povo, que aqui ele está chamando de jovens e donzelas, né? Representa a geração mais nova, a geração que está surgindo. Sim, o fogo pode devorar. Hoje nós vemos muito na nossa sociedade como os jovens estão se acabando, né? Nas drogas, na bebedice, na loucura aí do dia a dia, todas essas calamidades que têm afligido os nossos jovens e as nossas donzelas aqui não tiveram canto nupcial, no sentido de que muitas delas acabam não se casaram ou se lamentaram diante das calamidades que vieram a Israel. 64. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então ele traz dois personagens aqui, sacerdotes e viúvas. Sacerdotes que caíram à espada, ou seja, lideranças que vieram a falecer, morrer. Por quê? Porque prevaricaram, porque abandonaram o Senhor, porque se corromperam, porque se distanciaram dos caminhos justos de Deus, acabaram caindo à espada, ou seja, morrendo. E as viúvas não fizeram lamentações, ou seja, até as viúvas desses sacerdotes, que representa aqui a liderança religiosa, a liderança espiritual, os homens e mulheres que têm cargos, né, eclesiásticos, aqueles que exercem alguma função espiritual, sacerdotal, sim, até as suas viúvas não fizeram lamentações, de tanto que sofreram.
Aí vem o 65, então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Então aqui continua dizendo, né, um Deus que envia juízo, um Deus que se desperta com a sua ira, que sai do seu sono, um Deus que grita, né, excitado pelo vinho, ou seja, um Deus que aplica seu juízo, sua disciplina, sua ira, que não contém aqui a sua força, a sua indignação, que faz recuar a golpes os seus adversários, um Deus que trata dos adversários de Deus. E os adversários de Deus são todos aqueles que se rebelam contra Deus. Os adversários de Deus são todos aqueles que se voltam contra os preceitos, contra os anseios de Deus, contra a palavra de Deus e acabam afrontando o Senhor, muitas vezes perseguindo o povo de Deus, muitas vezes afligindo os pobres, os oprimidos, tiranizando pessoas, manipulando outras, enganando em situações diversas. Esses se tornam inimigos de Deus, é o que significa diabo, né? Diabo, Satanás, significa o adversário, né? Aquele que se levanta, aquele que se rebela. Sim, tem muita gente que se move movido pelo inimigo das nossas almas. Muitas pessoas aflitas, né? Usadas e manipuladas por demônios e se levantando contra as pessoas, inclusive contra o povo de Deus. Aí vem o 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Significa aqui o desprezo de Deus num determinado momento de juízo, de disciplina, de correção, com os filhos de Israel. A tenda de José era uma das tribos de Israel, né? José, o filho de Jacó, teve duas tribos, Efraim e Manassés, que muitas vezes Efraim, é que ele fala, ó, não elegeu a tribo de Efraim, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, ou seja, Deus escolhe aqui Judá, né, para a partir de Judá vir Davi e da semente de Davi vir o Messias de Israel, aquele que vai reinar a partir do monte Sião. Assim como Davi, que era da tribo de Judá, né, implantou o tabernáculo de Moisés e logo em seguida seu filho Salomão colocou o tabernáculo não, colocou ali o tabernáculo, construiu, né, um dos templos salomônicos ali no Monte Sião, que ele amava. Sim, a partir da semente bendita de Davi, Deus escolhe a tribo de Judá e através da semente de Davi viria o Messias prometido a Israel. É o que diz o 69, ali construiu o seu santuário, o santuário de Deus, né? O templo salomônico, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre, né? Então nós vemos que aquilo que Deus faz, ele permanece para sempre, é durável, é firme. Quando Deus funda e faz alguma coisa, ele faz e acontece, ele mantém, ele sustenta. Aí vem o 70, também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, ou seja, Deus tirando Davi de trás das malhadas e colocando Davi à frente do seu povo. Deus tirando Davi de um lugar onde ninguém ouvia, num lugar ali escondido. E Deus tira Davi desse lugar escondido, porque ele tinha uma vida escondida em Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de adoração a Deus, uma vida de fidelidade ao seu Pai, de cumprimento da sua missão ali como pastor. Deus achou ali um coração, Deus achou ali um homem fiel, Deus achou ali uma pessoa que faria toda a diferença entre as gerações e levaria o povo de Israel a um novo patamar espiritual. Então a Bíblia diz no 71, tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias, né? Dos animaizinhos ali, os cordeirinhos, as ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Olha que coisa linda. Ele que era um pastor de ovelhinhas, se tornou pastor da terra de Israel. Se tornou pastor do povo de Deus, o pastor de Jacó, o pastor de Israel, a sua herança. E ele termina o 72 e diz, e ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração,
e os dirigiu com mãos precavidas. Olha que coisa linda. Como é que Davi liderou Israel? Como é que Davi se tornou o pastor da herança do Senhor, o pastor de Jacó? Com duas coisas. Ele apacentou com a integridade do seu coração, e aqui nós vemos a importância de termos um coração íntegro, e íntegro significa inteiro, pleno, completo, rendido ao Senhor, um coração que não permite nenhum tipo de corrupção, de engano, de mentira se perpetuando no seu coração, um coração sincero, honesto, transparente, um coração conectado com o coração de Deus. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e dirigiu com mãos precavidas. Aqui nós falamos de um trabalho diligente, de um trabalho com esforço, de mãos habilidosas, de um homem cheio de dons, talentos, capacidades. Dizem os especialistas que Davi chegou a liderar e formar mais de 2.000 líderes. É o que diz o especialista John Marks na sua Bíblia da Liderança, falando sobre os personagens que Davi levantou, que Davi usou nas diferentes áreas, diferentes funções do seu reino teocrático, da sua monarquia teocrática. Nós vemos Davi liderando o povo de Israel, a herança do Senhor, se tornando o pastor de Jacó, o pastor de Israel, a sua herança, com integridade de coração e dirigindo o povo de Deus com mãos precavidas, mãos cuidadosas, mãos zelosas, mãos que faziam tudo com excelência. Então nós temos muito que aprender com Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Errou sim, falhou sim. Foi um pecador como eu e você? Sim, mas se arrependeu e com a graça de Deus começou bem, no meio também se desenvolveu, pisou na bola em algumas coisas, nós sabemos, a Bíblia não esconde dos seus personagens, seus erros e falhas, mas com a graça de Deus se voltou novamente ao Senhor, restaurou todas as coisas na sua vida e terminou sendo chamado lá em Atos o homem segundo o coração de Deus. Então, que possamos aprender a ter integridade no nosso coração, que possamos fazer tudo aquilo que Deus nos manda fazer, dirigindo todas as coisas com mãos precavidas, mãos habilidosas, mãos zelosas, mãos cuidadosas. É o que nos ensina a palavra de Deus. A providência divina na história do seu povo é o que nós aprendemos no Salmo 78. Terminamos hoje então o Salmo, o sexto momento do Salmo 78. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Se você aprendeu coisas novas, abençoadas para a sua vida, deixa aí nos comentários aqui embaixo o que você aprendeu, o que Deus falou com você, o que a graça de Deus foi ministrada sobre você, o que te chamou a atenção nesse salmo. Lembre-se, nós aprendemos ao longo desse salmo, não é porque Deus tem nos abençoado, não é porque somos de Deus que podemos fazer qualquer coisa ou nos desviarmos de Deus. Não, se nos desviarmos de Deus, nos rebelarmos contra Deus, fizermos coisas que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus odeia, sim, seremos disciplinados, corrigidos, às vezes até sofreremos juízos de Deus sobre a nossa vida, mas se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Deus, e melhor ainda do que se desviar e voltar, é não nos desviar, continuarmos com integridade do nosso coração, em obediência à palavra de Deus, seremos abençoados e Deus restaurará todas as coisas na nossa vida e nos conduzirá aos propósitos eternos, aos propósitos divinos, ao chamamento, à realização da Missio Dei, da missão de Deus para a nossa vida, dos propósitos de Deus na nossa trajetória. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um abraço para a Maria Gamalha, a Edi Alves, a Lu Bronca e a Andressa do Adeilson, que estão aqui online conosco, essa hora aí da madrugada. Deus os abençoe, queridos. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Quero terminar orando pela sua vida. Que Deus os abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos diante do Senhor, esses que vão nos assistir em vídeo, vão ouvir esse devocional, vão aprender diante da Tua palavra, Pai, a enxergar a providência de Deus, o cuidado de Deus ao longo da história, através do Teu povo. Que o Senhor cuide de nós,
que o Senhor nos abençoe, nos dirija. Pai, que possamos, ó Deus, ser assim como Davi, terminarmos bem a nossa jornada sobre essa terra, uma jornada abençoada, uma jornada na Tua presença. Caso venhamos a nos desviar em alguma coisa dos Teus propósitos, daquilo que o Senhor tem para nós, venhamos a tropeçar no pecado, nos traz de volta, nos restaura. Pai, no nome de Jesus, nos disciplina, nos corrige, nos orienta, mas, ó Deus, não desista de nós. Continua, Pai, os Teus planos, os Teus propósitos, nos direciona, dá-nos um coração íntegro, assim como foi o coração do rei Davi. Dá-nos capacidade de liderança, de direção da nossa própria vida e da direção da vida de outras pessoas que o Senhor coloca sobre a nossa área de influência e abrangência. Pai, dá-nos esse coração íntegro e dá-nos mãos precavidas, mãos habilidosas, mãos cuidadosas, mãos zelosas, mãos que trabalham com afinco, com esmero, com esforço, com excelência, Pai, fazendo o melhor daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para o louvor e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa o Teu povo, derrama a Tua glória sobre nós e manifesta o Teu poder e a Tua unção, em o nome de Jesus. Amém e amém.